Próximo tema. Quarta carta à igreja de Tiatira, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ao responsável da igreja de Tiatira, diga assim: Isso diz o Filho de Deus, Jesus Cristo, cujos olhos são como chama de fogo e os pés parecidos ao bronze polido. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a paciência e as tuas últimas obras. E Jesus observa: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui está um líder da igreja que produz mais do que quando começou no ministério. Dentre os demais responsáveis das igrejas da Ásia, este foi o que mais se destacou. Versículo 20. Porém, havia contra ele uma acusação. A sua tolerância a uma mulher profetiza que Jesus a chama de Jezabel. A bem da verdade, era isto que Jezabel ensinava no tempo do profeta Elias. Ela ensinava e enganava os que serviam ao Deus de Israel. O ensinamento aqui em Tiatira era o mesmo daquela época dos israelitas: prostituição espiritual, comer manjares sacrificados aos ídolos, igual deuses representados por estátuas ou imagem de escultura, e que eram chamados de guardiões de regiões ou cidades daquela época. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Isto é impressionante. Jesus dá sempre um tempo para que haja um arrependimento e uma volta aos princípios doutrinários da palavra de Deus, havendo assim um abandono da prostituição espiritual. Mas infelizmente aqui não aconteceu. Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jesus promete justiça ao líder da igreja e ao grupo de pessoas que fazia parte daquele movimento enganoso e adúltero. Primeiro, enfermidade, causa de pecado grave. Segundo, como líder, ele tinha autoridade para disciplinar a mulher profetisa e seus seguidores, mas se não houvesse arrependimento, viria o Senhor em forma de juízo. Grande tribulação aconteceria por causa dessas más obras. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus promete intensificar o juízo e adverte: teus filhos podem ser feridos de morte ou de pestilência. Abra parêntese. Se isto se concretizasse, as outras igrejas iriam ficar sabendo que este ocorrido foi gerado por desobediência. Fecha parêntese. Continua Jesus. E conhecerão que eu sou aquele que sonda, que conhece as profundidades dos seus servos. Aqui representado por rins e corações. Aconteceria também a colheita daquilo que se planta, o pago segundo as suas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus continua
dizendo: vocês e os restantes da igreja em Tiatira, todos quantos não seguiram a doutrina de Jezabel e não conheceram as profundezas de Satanás, acrescento: não haverá carga sobre vocês. Versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas aquilo que vocês receberam, retenham até que eu volte. Versículo 26: e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as obras de Jesus, ele dará poder para julgar as nações no governo dele, durante o milênio, ou o governo de Cristo na terra. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Com vara de ferro, entre parênteses, autoridade, hão de reger, governar as pessoas naturais que viverão na terra na então presente época. Serão quebradas, ou, entre parênteses, tornarão obedientes como vaso de oleiro, assim como recebi de meu Pai esta autoridade, diz Jesus. Versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu darei a vocês a estrela da manhã, a única que brilha ao despertar da alva. Jesus é a estrela da manhã. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.